Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de novembro de 2017. Não, imprensa brasileira. A Revolução Russa não fez 100 anos ainda? Vários meios da imprensa brasileira lançaram matérias dias 25 e 26/10 e hoje lembrando o centenário da Revolução Russa. Eles que queimaram a largada. Os 100 anos só chegam em 7 de novembro e não há a menor dúvida disso. Velho calendário. Quando a Guarda Vermelha de Lenin tomou o Palácio de Inverno, nenhum russo teve dúvida da data em que estavam, 25 de outubro. No dia seguinte, os jornais do mundo todo estampavam as manchetes datadas de 8 de novembro. A Rússia Imperial era um dos últimos países a manter o velho calendário juliano, introduzido por Júlio César no longínquo 45 a.C. Esse calendário tinha um atraso de 13 dias em relação ao gregoriano, o do resto do mundo. Não há nem como adotar o relativismo cronológico. Ontem não foi o aniversário porque não deu 100 anos, por qualquer medida. Se nós usássemos o calendário juliano, teria sido 12 de outubro de 2017, não 25. Em fevereiro de 1918, os bolcheviques adotaram o calendário gregoriano e a União Soviética, até seu fim, celebrou sua revolução sem falta no 7 de novembro. Em 1582, havia ficado clara uma falha no calendário de Júlio César. Os dias do ano não batiam mais com as estações do ano, que eram particular transtorno para calcular a Páscoa, baseada no equinócio de outono, o dia em que o comprimento de dia e noite são iguais. Astrônomos, com impressionante precisão, descobriram que o ano não durava 365,25 dias, como calculado nos tempos romanos, mas 365,2425. Essa pequena diferença havia deixado as datas 10 dias atrasadas em relação às estações do ano. 10 dias foram pulados naquele ano e, a cada 400 anos, o primeiro ano do século não seria mais bissexto. Com os séculos, mais 3 dias de diferença acabaram se acumulando. No Ocidente, países protestantes adotaram o calendário do Papa Gregório por último, com a Grã-Bretanha só em 1752. Em 1917, a Rússia ortodoxa ainda se recusava. A também ortodoxa Grécia só chegaria lá em 1923. Leon Denis, em seu livro Socialismo e Espiritismo, afirma que Espiritismo e Socialismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal sem o qual este último corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Todavia, antes de tudo, importa bem definir os termos que empregamos. Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e aplicação de leis e meios susceptíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Nessas condições são numerosas as nuances, as variedades de opiniões, de sistemas, desde o socialismo cristão até o comunismo, e todo homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode-se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás, suas predileções. Minha intenção é bem menos tratar a questão social do ponto de vista político ou econômico do que pesquisar qual parte de influência o socialismo poderia ter sobre a evolução do espírito humano e, particularmente, sobre a educação do povo.
As questões sociais, que haviam revestido há algum tempo um caráter violento e ameaçavam atear fogo ao edifício que nos abriga, perderam um pouco de sua acuidade. Este é o momento de considerá-los sem paixão, sem amargor, com a calma que convém aos espíritos refletidos, interessados na justiça, desejosos de facilitar a evolução de todos na paz e harmonia. Como veremos, a questão social é, acima de tudo, uma questão moral. Nós subscrevemos voluntariamente as reivindicações legítimas da classe operária reclamando para o trabalhador a sua parte de influência e de bem-estar, seu direito aos benefícios industriais e seu lugar ao sol, porém reprovamos os meios violentos e revolucionários que seriam um perigo para a sociedade ocidental, depois de ter arruinado a sociedade russa. O que caracteriza atualmente aos nossos olhos o estado de espírito do socialismo, à exceção de algumas raras unidades, é o conhecimento insuficiente e muito rudimentar das leis universais. Sem observação delas, toda obra humana está condenada por antecipação à impotência, à esterilidade, quando não culmina em desordem, em caos. A vida das sociedades, como a do universo, é equilibrada por forças opostas, forças contrárias. O equilíbrio perfeito é a ordem, a paz, a harmonia, mas, desde que uma dessas forças arroja-se sobre as outras, é a perturbação, a confusão, o sofrimento. O estado de inferioridade de nosso mundo provém precisamente da instabilidade das forças físicas e sociais em ação à sua superfície, pois uma se repercute sobre a outra. Todo o passado nos demonstra a predominância das classes elevadas, ditas dirigentes, sobre o povo reduzido ao estado de miséria. Hoje em dia, são as classes trabalhadoras que por vezes desejam alçar-se e dirigir por sua vez a sociedade. Mas o despotismo que vem de baixo não é melhor do que aquele que vem do alto, é talvez pior, pois que mais brutal e mais cego. Depois da última guerra o nível intelectual e moral baixou sensivelmente, as paixões se desencadearam, os apetites e a avidez se tornaram mais ásperos e mais ardentes, é que sua melhor parte de homens se foi, levados por seu devotamento, seu espírito de sacrifício, eles correram para a morte como para uma festa, enquanto os outros, mais prudentes, menos desinteressados, souberam preservar sua vida. Aqueles que se ofereceram em holocausto para a salvação de outrem planam em multidão acima de nós, assimilam forças e luzes novas. Eles retornaram bem cedo ao seio desta humanidade que tem necessidade de seu concurso para trabalhar para sua evolução. Desde já, na geração que surge, espíritos de valor tomaram seu lugar e em uma vintena de anos vê-los se afirmarem por seus méritos e virtudes adquiridos. Entretanto, até lá, teremos que atravessar um período difícil durante o qual todos os que têm consciência de seu dever de solidariedade que nos liga a todos, os espíritas sobretudo, terão de pagar por suas pessoas e guiar seus semelhantes no caminho árduo do progresso. A grande lei da evolução, que rege todos os seres, deve também servir de base a toda a organização social. Cada um tem direito a uma situação relativa às suas aptidões e suas qualidades morais. Ora, é a aquisição que trazemos de nossas vidas anteriores que a educação espírita poderia esmerilhar. O essencial seria, pois, fazer conhecer ao homem, antes de tudo, de onde ele vem e para onde ele vai, isto é, qual a finalidade real da vida e sua destinação.
Somente então surgirá em toda claridade e em todas as consequências sociais essa solidariedade que liga os seres em todos os graus de sua ascensão, constrangendo-os por seu próprio bem a retornar à Terra e a todos os outros mundos nas condições mais diversas, a fim de adquirir as qualidades inerentes a esses meios e, muitas vezes também, resgatar um passado culposo. Depois das doutrinas do passado, que não nos trouxeram senão a obscuridade e a incerteza, o Espiritismo projeta uma viva claridade sobre o caminho a percorrer. No encadeamento de nossas vidas sucessivas ele nos mostra a ordem, a justiça e a harmonia que reinam no universo. Que o socialista se torne razoável e adote esta grande doutrina, esta ciência vasta e profunda, que esclarece todos os problemas e nos fornece provas experimentais da sobrevivência, que os seus participantes se impregnem e conformem com ela os seus atos e o socialismo poderá se tornar uma das alavancas que levará a humanidade para destinos melhores. No livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel nos esclarece e complementa Leon Denis sobre o socialismo, dizendo que grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem, aí, as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More, ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, as sociedades de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando a destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? A Igreja Romana, que nutria a civilização ocidental desde o seu berço, era, por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas do sílabo e depois do famoso discurso do bispo Strossmayer, em 1870, no Vaticano, quando Pio X decretava a infalibilidade pontifícia, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão Xi vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando, de novo, os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo.
ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos, como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes morredoras da lição do Cristo. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de novembro, por Feijão.